Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Leandro. É um prazer, mais uma vez, estar junto com todos os irmãos para falarmos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Tem sido um aprendizado muito proveitoso. Estamos nesse primeiro trimestre de 2021 discutindo um tema bem especial relacionado ao verdadeiro pentecostalismo. E desta feita irei falar sobre a lição de número 7. Se você está nos assistindo pela primeira vez, eu quero te dizer que está disponível as demais lições da 1 a 6. Você pode acessar o nosso canal e aprender um pouco mais daquilo que nós discutimos nas lições anteriores. Já que estamos falando sobre isso, eu quero te pedir, você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a evolução deste canal e a propagação do Evangelho de Cristo através desta ferramenta. Como de praxe, eu sempre projeto a imagem da lição na tela, para quem não tem lição possa acompanhar e para aquele que tem lição possa também, de posse da sua lição, destacar, marcar. E além disso, eu peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos, para que você possa acompanhar as referências que vêm sendo dadas no decorrer das aulas. Vem conosco para mais uma aula. É um prazer estar com você novamente. Lição de número 7, que tem por título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. 14 de fevereiro de 2021 é a data marcada para esta lição na prática, porque é uma lição de escola bíblica dominical. O texto áureo está lá em João, capítulo 4, verso 24, e nos diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática nos diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Olha que coisa interessante. A leitura diária, que vai de segunda a sábado e que eu sempre recomendo que você utilize como sua leitura devocional, porque além de você estar em contato bíblico toda a semana, você pode desenvolver o assunto da lição. Na segunda-feira, a referência Levítico 10, 1 e 2, que fala sobre a reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Primeiro livro de Samuel 15, 22. O ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Na quarta, a reverência no culto significa ter consciência da majestade divina. Na quinta, não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Na sexta, a espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade e nem o bom senso. E no sábado, liberdade e reverência são características do culto pentecostal. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 14, versos 26 ao 32, que nos diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os hinos sugeridos são 124, 243 e 543 da harpa cristã. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Os objetivos específicos são conceituar o culto pentecostal,
apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja, ou seja, da Igreja Assembleia de Deus. Na introdução, podemos ver que o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A Igreja de Corinto, como foi descrito no capítulo 14 da primeira carta de Coríntios ou aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Preste atenção que esse é o fator mais importante. O culto tem que ser estabelecido da forma que Deus aceite. Até porque o culto é feito para Deus. Tem pessoas que querem formatar o culto de acordo com seus próprios interesses, como se o culto fosse para si, quando na verdade o foco do culto é Deus. Então o culto tem que ser formatado para agradar a Deus. É importantíssimo nós termos isso em mente. Vamos para o culto pentecostal, liberdade e reverência. Nesse tópico, iremos falar sobre a flexibilização cristã, o culto em si e, além disso, a reverência no culto. Esses são os três aspectos que iremos trabalhar nesse tópico. Eu convido você a vir comigo. O cristianismo ele nunca teve o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo da Igreja de Cristo, ou de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. O que nós podemos observar é que quando olhamos para igrejas cristãs, cada uma delas tem características que lhes são peculiares em relação à liturgia do culto. Uma igreja batista cultua diferente de uma Assembleia de Deus, que cultua diferente de uma presbiteriana, que cultua diferente de uma metodista, que cultua diferente de uma wesleyana, que cultua diferente de uma anglicana, que cultua diferente de uma igreja católica. Então, todas essas igrejas que se intitulam cristãs, já que estamos falando de igrejas cristãs, têm características peculiares referentes à liturgia de culto. E essa liturgia nada mais é do que a forma. Na verdade, a raiz da palavra liturgia significa serviço para o culto, ou serviço para Deus, ou serviço para a religião, ou serviço para a divindade. E de que maneira se manifesta a liturgia? Na forma como esse serviço é prestado, ou na forma como essa adoração é apresentada à divindade. O que é que nós precisamos entender? É que a liturgia não pode ferir princípios bíblicos, mas a forma como ela se apresenta pode ser flexível a depender da cultura, a depender da localidade, a depender do tipo de organização e do tipo de governo da igreja. Tem igrejas que têm um governo episcopal, outras congregacionais e assim sucessivamente. E a depender até do tipo de governo, a liturgia é diferente. Então precisamos ter isso em mente. A flexibilização cristã, dentro disso que já estamos discutindo. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração, porque permite várias liturgias. Todos somos ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais. Então é bem importante deixar isso claro. Então não se deve associar a rigor da liturgia do culto judaico com vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Porém, essa flexibilidade tem limites. E quais são os limites? Como eu disse, os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Lembra que nós lemos 1 Coríntios 14:40?
ou melhor dizendo, que nós citamos. E é importante salientar que esse é um tipo de padrão bíblico para a liturgia. Vamos ver o que nos diz esse texto, 1 Coríntios 14, 40. Deixa eu pesquisar aqui para você e colocar na tela. Vai ser bem proveitoso você me acompanhar até nessas referências para que você possa ter ideia do que a própria Bíblia diz. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 14, eu falei, né? Vamos para o verso 40. Vamos ver o que é que nos diz o verso 40. Você vai poder acompanhar junto comigo aí na tela. Olha. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Olha que coisa interessante. Então, qual é a característica que deve estar presente na liturgia do culto cristão? Ordem e decência. Ordem dá uma ideia de padrão. Ordem dá uma ideia de organização. Decência nos dá uma ideia de, como que eu posso dizer, aquilo que está dentro dos padrões. Aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que tem referência, aquilo que é saudável. Então, quando falamos um culto com ordem e decência, é um culto organizado e que está adequado aos padrões éticos da Bíblia. Não podemos fugir disso, mesmo tendo flexibilidade em relação à liturgia. O termo culto é sinônimo de adoração. E quando vamos para a etimologia da palavra grega, significa exatamente serviço. Por isso que quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Então veja que está diretamente associado a palavra serviço com a expressão culto. E nós apresentamos o nosso próprio corpo como culto para prestar um serviço a Deus. Então é importante que isso esteja claro. Veja que o autor ainda traz aqui que a Septuaginta emprega a latreia para traduzir o hebraico avodá como serviço, como culto. Aí tem a referência de Êxodo 25, 25. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 9:4, 12:1 e Hebreus 9:1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então é importante nós, como pentecostais e membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, possamos entender que temos uma forma de culto e que essa forma de culto faz parte da nossa identidade. Ela é flexível porque não é igual a que outras denominações praticam, porém é bíblica e deve se apresentar com ordem e decência. Subtópico 3, reverência no culto. Precisamos entender que o momento do culto é o mais sublime da vida humana, porque é naquele momento que estamos adorando a Deus, celebrando a Ele, exaltando a Sua majestade. Por isso há de se ter reverência. O culto é diálogo de Deus com seu povo. Portanto, é momento de reverência. Temos um exemplo aqui citado pelo autor de uma frase ou de um fragmento do texto bíblico que ficava registrado num púlpito do templo da sede da Assembleia de Deus de Jundiaí. Está lá em Eclesiastes 5:1 que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha que interessante, né? Isso dá uma ideia de reverência, de respeito.
de entendermos que estamos num lugar propício e específico para prestar culto a Deus. Há até uma comparação hoje sobre celular, uso de celulares, uso de aparelhos digitais, né, uso de equipamentos eletrônicos que tiram a nossa atenção durante o culto, quando na verdade nós devemos estar com todas as atenções voltadas para aquele momento especial que é de celebração ao Senhor. Vamos para o tópico de número 2. O que é que o texto nos diz? O centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo. Isso é fato. Né? Eclésia, chamados para fora do mundo, para estarem ou se fazerem participantes do reino de Cristo. E qual é o centro da nossa adoração? Algumas pessoas acusam os pentecostais de não colocarem Cristo como o centro do culto. Algumas pessoas acusam os pentecostais de colocarem o Espírito Santo num pedestal acima de Cristo. Mas precisamos refutar essa ideia porque a própria declaração de fé da Assembleia de Deus, ou das Assembleias de Deus, diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um, estão no mesmo patamar e desenvolvem o seu papel. E nós prestamos adoração à Trindade. Veja que a Bíblia diz lá em Filipenses 3,3 que nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O culto assembleano, o culto pentecostal, ele está pautado na adoração a Jesus. Adoramos Jesus porque Jesus é Deus. Adoramos Jesus porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Adoramos Jesus porque Jesus foi quem nos deu acesso a Deus através do sacrifício que fez na cruz do Calvário. Mas essa adoração envolve o Pai e envolve também o Espírito Santo. Primeiro porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que nós somos tabernáculos, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo se movendo em nós, traz para nós a iniciativa da adoração através de Cristo Jesus, pelo plano que o Pai estabeleceu, de que nos tornássemos filhos para reinar com Cristo para sempre. Portanto, essa ideia de que pentecostal não adora Jesus e dá ênfase ao Espírito está totalmente equivocada. Não podemos, entretanto, dizer que não existam igrejas que agem assim. Se nós pudermos observar no nosso cotidiano, vamos ver que existe igreja de todo tipo. E umas até que se dizem cristãs, mas que não tem nada de Bíblia. Então precisamos estar atentos acerca disso. Mas o foco é falarmos acerca da Assembleia de Deus, da nossa igreja, do nosso Pentecostes. Falar da nossa família, do nosso tipo de culto. Esse é o foco da lição. Um culto vibrante no poder do Espírito. Veja que Paulo usa a expressão quando vos ajuntais, falando acerca da reunião para o culto, né? Há uma exortação paulina a respeito disso, porque ele nos ensina sobre o culto. Ele nos mostra o que deve estar presente no culto. Ele chama a atenção que nós, cristãos, não podemos ser meros espectadores no culto. E o culto precisa ser participativo. Porque quando o culto é participativo, o crente se sente automaticamente participante do reino. Quando o culto é participativo, ele consegue interagir com o sobrenatural, ouvindo a voz de Deus e falando com Deus. Quando o culto é participativo, os crentes estão assumindo uma postura de uma só fé, um só batismo, um só Espírito,
uma só família, todos apontando para uma mesma direção e prestando um culto ao mesmo Deus. Não podemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra. E isso se aplica até no momento do próprio culto. Não estamos no culto apenas para ouvir, estamos ali para prestar um serviço a Deus, haja vista que o significado da palavra culto é serviço. E quais são as características desse culto pentecostal? Espontâneos, diferentes das reuniões nas sinagogas. Perceba que está presente no culto pentecostal orações, cânticos, né? Tudo que já existia desde o período em que a igreja foi fundada, porém de uma forma mais espontânea, porque a igreja primitiva ela ainda herdou um pouco da cultura judaica, que seguia aquele formalismo do ritual apresentado por Deus a Moisés no Antigo Testamento. Então o critério era aquele estabelecido segundo os padrões de adoração que eram feitos no tabernáculo e posteriormente na sinagoga. Então a igreja primitiva ainda tem muito disso, porém aparece de forma mais espontânea. Isso a gente consegue perceber através dos escritos do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele vai dando indícios das coisas que aconteciam nos cultos, a partir do momento que a igreja começou a expandir e alcançar outros lugares, outras culturas, outras regiões. Olha a orientação para Timóteo: leia, exorte, ensine. Né? Olha a instrução para Coríntios: tenha salmo, tenha doutrina. Né? Então, tudo isso é característica hoje do culto pentecostal, porque nós conseguimos reunir esses aspectos e aplicá-los na liturgia do culto. Tópico de número 3. Como se expressa isso na prática, né? Como se expressa a liturgia em nossas igrejas? Elas são diversificadas. Temos cultos públicos, ou conhecidos em alguns lugares como culto da família, culto de oração, culto de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com grupos específicos, crianças, adolescentes, jovens, casais, anciãos. Então, são características que se aplicam à nossa liturgia de culto. Como são nossas reuniões de adoração? É simples, pois permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez, o que está fazendo, né? Testemunhos sobre salvação, cura, libertação. A maioria se baseia a sua fé nos relatos bíblicos. Foi dessa maneira que a Igreja Assembleia de Deus cresceu, se expandiu, conseguiu alcançar muitos lugares e vidas, se tornando a maior denominação evangélica do país. Então, essa liturgia é característica da Assembleia de Deus, um culto de oportunidades, onde cada irmão, sendo leigo ou não, tem a oportunidade de pegar o microfone e testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Um outro aspecto que o autor cita, que é o culto pentecostal em si, né? Reuniões coletivas de adoração, que apresentam características como as do culto de Coríntios, né? Como Paulo diz: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Então essa linguagem é entendida com facilidade para quem é da Assembleia de Deus, pois o assembleano vive essas experiências. São manifestações do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, manifestações de Deus demonstrando que está presente na reunião. Então, geralmente nas reuniões se sente a presença de Deus, há a manifestação do Espírito, há a pregação da palavra, há louvores de adoração a Deus, há momentos de oração, além daquela própria estrutura, né? Da abertura do culto com oração, leitura do texto oficial, oportunidades, momento de louvor, momento de ofertório.
oração pelas ofertas e pelo pregador, ministração da palavra, né? No final, o apelo, a oração pela igreja, a bênção apostólica, tudo isso faz parte da nossa liturgia do culto. Tem algumas Assembleias de Deus que não são especificamente vinculadas à Convenção Nacional Missão e a CGADB. Tem Assembleias de Deus que fazem parte de uma outra convenção própria, tem Assembleias de Deus que fazem parte de convenções regionais, tem Assembleias de Deus hoje que são independentes. Vale salientar que a identidade da Assembleia de Deus como igreja num todo segue essa liturgia que foi citada. Mas algumas igrejas às vezes variam, às vezes mudam, retiram alguma coisa ou mudam a ordem, mudam essa ordem ou acrescentam alguma coisa na sua liturgia. Isso depende muito da identidade da própria igreja. Eu dei aqui um panorama geral acerca da Assembleia de Deus como característica de acordo daquilo que a gente entende que é uma igreja vinculada à CGADB e que segue o padrão estabelecido pela convenção, né? Bem, enfim, diante disso, podemos concluir dizendo que o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque essa não foi a preocupação do Espírito Santo. Porém, os nossos cultos devem ser dinâmicos e espontâneos e em nome de Jesus, com toda a ordem e decência, com toda a espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes somos participantes e precisamos servir a Deus com o que temos de melhor através do nosso culto. Amém? Vamos para alguns questionamentos para concluirmos. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? Que é a nossa liturgia, ou seja, a forma como adoramos a Deus. Qual o momento mais sublime da vida humana? O momento em que estamos adorando a Deus, porque nós fomos feitos para isso. Lembra do que disse Pedro? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é o centro da nossa adoração? O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. O que a exortação paulina à comunidade de Corinto nos ensina sobre o culto? Que o culto não consistia apenas num pregador falando e num rebanho atento e silencioso ouvindo, pois havia interação dinâmica de compartilhar e receber. E como é a nossa liturgia? É simples e permite que quaisquer irmãos ou irmãs adorem a Deus com toda liberdade. Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, que vocês possam guardar no vosso coração esse ensinamento e que nós possamos, como verdadeiros cristãos, prestar um culto a Deus de todo o coração, com ordem e decência, orientados pela sua santa palavra, para que principalmente o Senhor possa receber o nosso culto. Amém? Que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana de conquistas. Espero que essa lição tenha sido bastante proveitosa. Se você deseja contribuir financeiramente com o nosso canal, investindo nele para que ele possa propagar, para que ele possa crescer, para que ele possa alcançar cada vez mais vidas, você pode ir na descrição do vídeo, está lá toda a orientação de como você pode ofertar. Tem também o QR Code que você está vendo aí na imagem. Esse QR Code tem um código Pix e você pode fazer também uma oferta tirando uma foto nesse QR Code que vai te direcionar para os dados bancários que irão receber a tua oferta, tá certo? Que Deus te abençoe e a graça do Senhor Jesus repouse sobre a tua vida. Foi um prazer estar com você mais uma vez neste dia.